Muito bem, sabendo de todos os desfalques do Fluminense, a gente viu ontem, vou até ver se tem como a gente recuperar aquela arte de ontem aqui do desfalque. Quer que eu fale? Sim, senhor. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Cauã Elias. E tem o Felipe Melo também que foi expulso, mas provavelmente já não jogaria. Tá aqui atrás, ó. Alexa, botar na tela. Que isso. Desculpa, não é Alexa, é Nivaldo. Alexa é o da Amazon, a gente criou aqui na Band, chama Nivaldo. Nivaldo, mudar na tela, Nivaldo. quer ver? Nivaldo, voltar para logo do Donos da Bola. Nivaldo, desfalques do Fluminense. Ah, garoto, Boa, esquece, pô. Eu acho que a gente tem que focar nisso aí. É um jogo difícil, o Inter tá embalado, o Roger Machado tá com controle total do time. Só que o principal disso tudo são os desfalques, cara. E aí eu queria a opinião de vocês, sincera, tá? Não é aquela galera que fala mais na frente do espelho, não tem coragem. Se o Fluminense tem alguma chance, Bigode, de pontuar no Sul. Givi, é difícil, né? Boa tarde a você, Boa tarde, Nandão, boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. É difícil, hoje o jogo vai ser duríssimo pro Fluminense, não só pelos desfalques, isso influencia muito, é claro. E quando você olha, são desfalques pesadíssimos, mas muito também pelo que o Inter vem jogando, né? A gente vê que o Inter cresceu muito depois da chegada do Roger, o início foi meio claudicante, derrapou um pouco, mas depois, quando engrenou, não parou mais de pontuar. O Flamengo teve a oportunidade de ganhar do Inter lá, por muito pouco não conseguiu. Eu acho que mesmo com os desfalques, o Fluminense tem sim, é claro que tem chance de pontuar. Vai ser difícil? Muito difícil. Mas eu acho que o empate hoje é um resultado para se comemorar bastante por conta de tudo que cerca esse jogo. Se a gente parar para observar desses 5 desfalques, cara, 3, vou colocar 3, são praticamente a espinha dorsal do Fluminense. O Fábio, o Ganso e o Arias. O Cauã não vive um bom momento agora, o Thiago até que tá bem, mas você tendo o retorno do Thiago Silva, eu acho que isso ajuda bastante também o sistema defensivo, mas certamente é um jogo em que eu acho que o nível de competição, de concentração do Fluminense vai precisar ser muito alto para sair de lá com pelo menos um pontinho. Daqui a pouco eu vou botar para vocês aqui os possíveis substitutos, vocês devem estar curiosos, mas eu quero falar com o Fernandão, que já jogou, obviamente, muitas vezes com desfalques, etc. Fernandão, nesse cenário, nessa circunstância, qual o segredo, ou se tem algum segredo, ou uma dica, ou alguma estratégia para tentar pontuar pelo menos e voltar de lá sem estar com a goleada na mochila? Porque é um time em ascensão contra o Fluminense que deu uma claudicada e sem a espinha dorsal, né? Verdade, GV. Boa tarde para você, tarde. Boa tarde para a galera de casa. É tentar ser um time dentro das características que o Mano está acostumado a montar. Um time que se defende muito bem e que consegue contra-atacar. E a gente está falando desses 5, mas a gente sabe que o Fluminense não tem o Serna, já machucado há algum tempo, que era titular do lado esquerdo. Se a gente for pensar, o ataque do Fluminense está todo ele reserva, porque sem o Cauã, que é titular, que mesmo não tendo feito gols nos últimos jogos, é um cara que ajuda bastante, que abre espaço para os outros jogadores, marca muito bem a saída do adversário. Serna, Cauã, Arias e Ganso são os caras que têm feito o ataque do Fluminense funcionar nos últimos tempos. E o Fluminense está sem esses caras. E a ideia que eu acredito que o Mano possa ter é se defender muito bem, tentar proteger, principalmente, o lado esquerdo do Fluminense, ou do Inter, as subidas do Bernabé, que é a sensação do Campeonato Brasileiro hoje na lateral esquerda. Um jogador que vem evoluindo bastante, evoluiu muito depois da chegada do Roger. Se defende bem, porque a gente sabe que o Inter, mesmo estando num bom momento, quando as coisas não acontecem no início do jogo, a torcida reclama um pouco, a torcida cobra um pouco dos jogadores e tentar usar as saídas rápidas pelo lado do campo para poder tentar, no mínimo, assustar, porque só se defender como o Fluminense fez naquele jogo contra o Atlético, lá em Minas, a gente sabe que o resultado não foi legal. E se fizer de novo, as chances de dar errado, de as coisas irem para o lado negativo, são muito grandes. Mas acredito que o Fluminense possa segurar esse resultado. E como o Flavinho falou muito inteligentemente, pode, inteligentemente pode, não pode? Gostei do elogio, hein? Não relacionado ao Flávio. Gostei. Um pontinho lá é vitória pro Fluminense. Um pontinho, famoso, para quem sabe ler o pinga letra. Vamos ver a possível escalação do Fluminense. Lembrando que o Vini Sampaio fica nos muros do CT, sacanagem. Isso aqui é o que a gente tem visto nas redes sociais e pelos treinos do Fluminense. Vitor Eudes no gol, muito bem treinado pelo André Carvalho, pelo Josmiro.
sob supervisão de Flávio Tênis, aí. Samuel Xavier, Thiago Silva e Manuel, que jogou muito ano passado, foi titular durante várias partidas. Diogo Barbosa na esquerda, Bernal e Martinelli, Guga, mais avançado, Lima no meio campo, Keno na esquerda e Cano no ataque. É o time... Na internet, se eu vi algumas pessoas um pouco insatisfeitas com o Guga aqui na frente. Cadê o Marquinhos, João? Tá machucado? Não, tá à disposição. Tá em condições. Ele entrou no último jogo. Contra Não, o Grêmio. ele tá pendurado, mas eu achei que ele pudesse ter machucado, porque... Sim, sim. Quer dizer, eu, lembrando dos jogos com o Diniz, que o Marquinhos fazia uma fumaça danada por ali, talvez o colocasse, mas a gente não tá vendo no dia a dia, né? Ele pode usar isso como arma pro segundo tempo. Sim. E o que a gente acabou de falar aqui do Bernabé, essa possível escalação vai ao encontro disso. Porque o Guga pode estar ali para ajudar um pouco nessas subidas do Bernabé pelo lado esquerdo, até para auxiliar o Samuel Xavier do lado direito. Mais ou menos no modelo do Vasco, né? Que o Pumita é lateral e tá fazendo essa função aqui, né? Assim como o Atlético Mineiro fez também contra o Flamengo. E Com quem veio? Arana e Rubens. Rubens e Arana, no caso. Né? Ah, é o Rubens. Até Então, mais vezes ele vem fazendo isso, né, já o Milito. não é uma coisa... Assim, a gente tem visto isso acontecer em diferentes times aqui no Brasil, especialmente, né? Eu acho que vai muito da ocasião, da situação. Eu acho que o Fernandão foi muito bem. O Bernabé é um lateral muito ofensivo. O lado esquerdo do Inter é um lado muito forte. Assim, e se você parar, tem o Marquinhos, beleza. Mas há quanto tempo o Marquinhos não consegue ter uma sequência? É, verdade. Há quanto tempo ele não consegue entregar? E eu tô curioso, GV, para saber se o Mano vai até mesmo relacionar. Eu vou até ficar de olho para ver se quando sair a lista de relacionados, porque tem uma garotada interessante que está começando a treinar com os profissionais, está começando a ir para os jogos. O Isaac e o Riquelme, os dois do Sub-17, são garotos assim que têm tudo para serem as novas joias do Fluminense. Eu acho que esse fim de temporada pode servir já para começar a colocar esses garotos pelo menos nas viagens, porque fizeram chover agora no Sub-17. Eu vi o jogo. O Fluminense, inclusive, foi campeão em Eu vi cima o do jogo. Palmeiras. Foi à noite, eu vi o jogo. Então é bom a gente também ficar atento a isso.